Bem-vindos ao Parlamento. No programa de hoje vamos falar sobre a atual situação financeira do Grupo SATA. Na semana passada, aqui precisamente na Assembleia, o Chega promoveu um debate de urgência sobre a Azores Airlines, a sua situação financeira, viabilidade da empresa e processo de privatização. Para debater este assunto, convidamos os deputados Francisco Lima, do Chega, Paulo Simões, do PSD, Carlos Silva, do Partido Socialista e Pedro Pinto, do CDS. Senhores deputados, muito boa noite, muito obrigado mais uma vez por aqui estarem. Vamos começar o debate. Senhor deputado Francisco Lima, eu começava por si. O encerramento, no entender do Chega, é inevitável para a Azores Airlines? Muito obrigado, Roberto. Começo por cumprimentar os meus colegas de painel, os açorianos que nos estão a ouvir lá em casa. E respondendo a essa pergunta, isso é uma questão já que é objetiva. Isso é um quase não assunto, que já acho que ninguém acredita neste Parlamento, nem os açorianos lá em casa, nem ninguém que minimamente perceba de contas, que isso vai haver sucesso nesta operação de privatização. Porque a operação foi interrompida porque nas alegações do Governo Regional a companhia tinha valorizado. Entretanto, desde essa data para cá, a companhia faz um encerramento de contas e tem um prejuízo, a SATA Internacional, de 72 milhões de euros. Portanto, tinha valorizado 15,2 milhões e já tem mais um prejuízo de 72 milhões. Portanto, a companhia não valorizou, a companhia tem uma desvalorização de mais de 50 milhões de euros. E, portanto, é uma companhia que está em dificuldades extremas, já está tecnicamente falida há décadas, com capitais próprios negativos, é uma companhia que tem um passado pesadíssimo, tem uma auréola que toda a gente sabe que as companhias públicas de aviação não são viáveis. Não é viável nenhum país, nem os países ricos, têm companhias de aviação, deixaram cair, deixaram falir. Em Itália, houve uma companhia que faliu num dia e abriu no dia seguinte, mais pequena, os privados pegaram na companhia. Portanto, nós é como um pobre que quer ter vida de rico, andamos aqui a fazer vida de rico à custa dos contribuintes. Isso é inconcebível. Em qualquer planeta, portanto, estamos no planeta da Terra, e para as pessoas nos perceberem essa analogia, como é que é possível uma companhia aérea corresponder a mais de metade do prejuízo da região? É um ónus absolutamente incomensurável. Ninguém pode sustentar essa companhia. E, portanto, nós... neste caso o Chega, portanto, pediu um debate de urgência porque, perante um cenário de atrasos nos pagamentos dos trabalhadores, nesse caso do subsídio de férias, perante uma questão que foi colocada à Sra. Secretária e que não foi respondida, e a omissão, neste caso, é uma confirmação, de que há dívidas à Segurança Social. O Chega perguntou à Sra. Secretária se havia ou não dívidas à Segurança Social. A Sra. Secretária não respondeu. Isto quer dizer que, de facto, existem dívidas. Portanto, uma companhia com capitais próprios negativos, com um déficit de exploração absolutamente atroz, com um EBITDA negativo, e isso traduzindo para as pessoas que estão lá em casa, isto significa que a companhia parada ganha dinheiro. Uma companhia, uma empresa, quando tem um EBITDA negativo, significa que está a perder dinheiro pelo facto de ter a porta aberta. Portanto, perante esse cenário todo catastrófico, e sabendo que os privados não são instituições de caridade, não são IPSS, eu não acredito que o consórcio vai comprar a companhia ou qualquer privada, a não ser que o Estado, para vender a companhia, não seja como aquelas vendas simbólicas de €1, mas ainda tem que pagar milhões, além dos milhões das dívidas que lá estão e que a região é que tem que assumir, porque ninguém vai comprar uma companhia aérea com estes resultados de exploração absolutamente deficitários e ainda assumir dívidas bancárias e outros compromissos. E, portanto, perante isso, eu acho que é quase, seria um milagre, esse processo ser concluído até 31 de dezembro, e seria ainda um milagre maior a companhia manter-se nos modos que tem, com um programa de reestruturação da União Europeia que é exigente e que temos que cumprir, e portanto já não é possível, estamos no fim da linha. É uma pena, é uma companhia, e não podemos confundir a SATA Internacional, para as pessoas até não entrarem em pânico, quando o Chega diz que para encerrar a SATA, não é SATA Interilhas, aquilo que a gente chama a SATA pequenina. A SATA pequenina até se calhar tem que ser maior, com ligações. Agora, a SATA é um caso absolutamente atroz de má gestão, de irresponsabilidade política, neste caso dos governos, do PS, PSD, neste caso da AD, que já vem até do século passado. E, portanto, nós estamos extremamente pessimistas. E, respondendo diretamente à sua pergunta,
num resumo, sim, nós achamos que é melhor encerrar a SATA. Sr. Deputado Francisco Lima, há pouco eu sei que falou nisso, o Sr. Deputado Carlos Silva até referiu, mas a SATA já vai diminuída, ou está diminuída já neste processo de negociação, com todo do processo de privatização, com todo estes problemas, quer operacionais, quer financeiros. Sim, vamos lá ver. Até o Sr. Presidente da SATA, de uma forma deselegante, veio insinuar, aliás, afirmar que pelo facto dos deputados da oposição, onde se incluía o Chega naturalmente, porque o chamou à Comissão de Economia e também disputou o debate de urgência, que prejudicavam a negociação em curso. Isso é completamente falso. Porque a negociação em curso são feitas por pessoas que sabem até muito mais de negócios do que o Presidente da SATA algum dia vai sonhar de saber. E, portanto, é tudo público, as contas, as rotas, as slots, os problemas, esses problemas técnicos que se alega, pronto, e são problemas que outras companhias tiveram. Têm os mesmos tipos de problemas e eu, por acaso, o Chega, no Parlamento, apresentou os números. As companhias a nível internacional nunca ganharam tanto dinheiro. São milhares de milhões de euros, até a TAP ganhou dinheiro. E, portanto, esses acontecimentos extraordinários, o facto dos deputados falarem, o facto de chamar responsabilidades. O Sr. Presidente da SATA até disse mais, que a SATA servia como barriga de aluguer para o tecido económico e empresarial dos Açores. Serviu durante muitos anos. Então, se não serve para os açorianos, se não serve para a diáspora, porque agora também quer viajar também novas rotas, supostamente para a África, então não serve a ninguém. Agora, o consórcio olha para esse negócio como um investidor. O consórcio só vai comprar se achar que vai ganhar dinheiro. Não vem para aqui fazer benesses, milagres. Portanto, esse tipo de investidor procura rentabilidade. Agora, está enfraquecida. O que enfraquece a SATA são esses números. E repetindo aqui uma análise genérica, porque se fala aqui, houve aqui muito autoflagelação e a questão do passa-culpas. Mas retirando o efeito Covid, o que a gente tem é que de 2017 a 2019 temos um prejuízo acumulado de 156 milhões de euros, digamos, da governação socialista, que é a realidade, mas da governação da AD temos 131,5, no caso da SATA Internacional, mas se for para a SATA Açores, não é? A SATA, chamada SATA pequenina, temos, no caso do PS, até no tempo do PS era 4,2 milhões de prejuízo, mas já no caso da governação da AD são 24 milhões, falando da SATA também interilhas. Portanto, há aqui má gestão e, claro, uma companhia enfraquece. Quando a gente tem um bem para vender, a gente tem que valorizar o bem. Se estamos em processo de venda e tem um administrador que não consegue justificar como é que o seu colega, este atual administrador, disse publicamente na Comissão da Economia: eu não sei justificar como é que o meu colega fez aumentos, mais 30%, aumentos salariais, durante um processo em curso de venda da companhia, prejudicando os resultados. Isso teria que ser, este último ano, o ano 2024, teria que ser um ano com os melhores resultados sempre da SATA Internacional. Ou pelo menos não com esse prejuízo estratosférico. Porque ninguém quer comprar, é evidente. Isso foi aqui dito, isso é uma questão matemática. Isso é uma cosmética. Aliás, outra questão, a senhora secretária também veio aqui faltar à verdade. Aliás, desonesta, é uma desonestidade intelectual dizer que o Governo da República devia à SATA, por obrigações de serviço público, mais de 100 milhões de euros. O Governo da República não deve nada, não está nada escrito. Realmente o Governo Regional está a lutar para que haja obrigações de serviço público nas ligações ao continente. Isso é verdade. Mas não há nenhuma dívida, não há nenhum ativo que fosse deferido. Aliás, os ativos deferidos foi os ativos por impostos deferidos que legalmente são permitidos, que a banca toda utilizou para justificar capitais próprios positivos e que na prática é uma engenharia financeira ou contabilística. E, portanto, o que temos aqui é uma realidade e isso é assim. O que não se sustenta em economia não é sustentável. E também outra realidade. Quando a gente diz que o facto da SATA desaparecer, falir, uma coisa qualquer, que os açorianos não vão ter ligações, que vai ser o caos. Na economia é uma coisa, não há espaços vazios. Quando alguém vai à falência, quando desaparece do mercado, alguém ocupa o espaço dessa empresa.
Portanto, não há espaços vazios, as slots serão vendidas, as ligações serão feitas, o negócio será rentável. Veja lá, 72 milhões de euros, mesmo que o Governo pagasse, o Governo Regional, o Governo da República, a União Europeia, alguém pagasse metade disso, às companhias privadas, certamente que eles vinham fazer essas rotas. Sim, sim. Sr. Deputado Francisco Lima, a semana passada saíram notícias sobre este novo consórcio que está em negociações com o Governo Regional, em que a aposta desse novo consórcio ia ser em rotas para os Estados Unidos, para a África, e que iria manter, ou que ia ter 2 hubs, um em Ponta Delgada e outro em Lisboa. No entender do Chega, o que é que deve ser garantido pelo Governo Regional neste processo, pelo Governo Regional e da SATA, claro, neste processo de negociação, que não, as chamadas linhas vermelhas, que não devem ser ultrapassadas. Deve-se manter a frota nos Açores, deve existir a manutenção das rotas, as obrigações de serviço público com os Estados Unidos, com o Canadá. No entender do Chega, o que é que deve ser garantido? É assim, o Governo Regional não tem força negocial. O que tem que ser garantido é o caderno de encargos. É um caderno de encargos num processo de privatização. No máximo vai ser exigido o caderno de encargos, o cumprimento do caderno de encargos. Agora, exigir que uma companhia, que um consórcio, um investidor, depois, quer dizer, o Governo Nacional privatiza a companhia e ainda vai mandar no futuro da companhia, vai definir rotas, isso não existe, no mundo real não existe. A gente tem que se sujeitar àquilo que aparecer. Eu creio que o Governo Regional, com esses números, já será um milagre, a empresa não ter que entrar em insolvência e o consórcio ficar com ela a custo zero, mesmo a custo zero, €1, um preço simbólico. E, portanto, eu não estou a ver capacidade nenhuma negocial. É evidente que o consórcio vai, essas rotas que nos parecem esotéricas, viajar para a África, dos Estados Unidos para a África e não sei, isso é assim. Isso é o negócio deles. Eles vão viajar para os sítios que acham que é rentável. O facto de a gente ter a diáspora, ter o Canadá, os Estados Unidos, achar muito importante o Brasil e ir para a França ou para aqui e para ali, isso o consórcio vai fazer contas. Porque essas empresas que estão na aviação, como eu disse, ganharam bilhões de euros, bilhões de dólares. Eles fazem uma gestão profissional das companhias aéreas. Nós aqui somos uns coitadinhos, quer dizer, não sabemos nada disso, nomeamos gestores que uns percebem alguma coisa, é verdade, parece que de contabilidade percebem pouco. E a senhora secretária, volto a repetir aquela questão de há pouco, essa questão de dizer que tem uma dívida de 100 milhões da OSP, ficou aqui desmontado que isso é mentira. Portanto, se isso fosse verdade, isso estava nas contas da empresa. Quando alguma empresa, e essas contas são certificadas por um revisor oficial de contas, que se há uma receita que é para receber, ela está nas contas. Ou então está em paridades, porque não se recebeu, porque alguém faltou. Portanto, o Governo da República não vai pagar nada. E ficou aqui dito até pelo meu colega e deputado Pedro Pinto, que a República põe-se fora de tudo. A República põe-se fora até da questão dos tetos que a região não queria, das passagens aéreas. Portanto, a República não se vai atravessar aqui com dinheiro nenhum. E, portanto, nós vamos sujeitar, isso é como um insolvente. O insolvente sujeita-se a que os outros é que decidam sobre a vida dele. Portanto, já estamos numa situação que a gente não tem voz própria nisso. Escutamos o nosso tempo. Agradeço mais uma vez a vossa presença aqui neste programa. Já sabe que na próxima semana estamos de regresso, precisamente neste mesmo horário. Tenham uma boa noite e um bom fim de semana.